galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jurandir Faria, professor de português. Estou aqui no curso Prático e Descomplicado para trabalhar com vocês as questões da Fundação Carlos Chagas de 2018. Portanto, galera, vamos trabalhar aqui somente FCC deste ano, 2018. Vamos aproveitar aí essas questões, são 60 questões da melhor qualidade que eu selecionei para você, para o seu estudo, baseando nessa banca aí, Fundação Carlos Chagas. Valeu? Vamos lá começar então o nosso trabalho. Vamos lá. Olha lá, pessoal, temos a questão 1. Veja lá. Da Sabesp, cargo advogado. Está clara, coerente e correta a redação deste livre comentário sobre o texto. Veja que a banca cobrou 3 aspectos que eu vou destacar lá, já está destacado, eu vou reforçar. Clara, coerente e correta. Então a banca quer aí a clareza, a coerência e a correção gramatical. É uma tripla cobrança numa questão só, certo? Vejamos aí a letra A. Conquanto a imaginação seja importante para quem escreve, há vezes em que um texto seu chega mesmo a sobrepor-se diante dos recursos racionais. Ele começou com a palavra conquanto, não é? Conquanto quer dizer embora. Conquanto é uma conjunção concessiva. Portanto, dá a ideia de concessão. Então vamos ver como é que está a frase da letra A. Embora, quer dizer, conquanto, embora a imaginação seja importante para quem escreve, há vezes em que um texto seu chega mesmo sobreposto diante dos recursos racionais. Nós não percebemos essa frase com muita clareza, né? Apesar de, embora a imaginação seja importante para quem escreve, há vezes em que um texto seu, esse seu quem é? É quem escreve? É um terceiro? Não fica claro. Quer dizer, essa letra A, esse item, deixa a desejar, né, a clareza e, portanto, a coerência também. Então, não que seja exatamente um erro de correção gramatical, mas falta clareza, falta correção, clareza, falta coerência no texto. Vamos ver a opção B. Olha lá. Saramago não admite a possibilidade de que a razão seja credora de ética, onde as pessoas são capazes de usá-la contra suas próprias qualidades. Veja a palavra onde. Meus amigos, gravem o seguinte. Você só usa onde, seja advérbio, seja pronome relativo, quando houver uma ideia de lugar, uma ideia locativa. Será que nós temos isso aqui na opção? Saramago não admite a possibilidade de que a razão seja credora de ética. Não há ideia locativa, né? Talvez coubesse aqui não a palavra onde, mas supondo que a oração, que o pronome retome ética, talvez a expressão na qual. Saramago não admite a possibilidade de que a razão seja credora de ética, na qual as pessoas são capazes de usá-la. Na qual não, vamos tirar o N aqui de em. A qual as pessoas são capazes de usá-la com suas próprias qualidades. Veja, além desse erro, além dessa incorreção no emprego do pronome relativo, não é onde, é a qual, além disso, falta ao texto ainda alguma clareza, falta coerência. Portanto, a B também deixa a desejar. Vamos ver a letra C? O temor manifesto de Saramago é o de que o uso da razão voltada contra si mesma implica numa arma destrutiva cujo o risco acaba sendo irracional. Há 2 pontos complicados aqui, 2 erros gramaticais. O temor manifesto de Saramago é o de que o uso da razão voltada contra si mesma implica. Queridos, o verbo implicar é um verbo transitivo direto. Se implica, não implica em alguma coisa, implica alguma coisa. Portanto, não é numa,
Na verdade, vou tirar esse N, que seria a preposição em. Então, não há preposição em aqui. Então, ficaria como? Implica uma arma destrutiva, quer dizer, acarreta, gera, causa uma arma destrutiva, cujo o. Grava uma coisa. Depois de cujo, nunca se usa artigo. Nem o, nem a, nem os, nem as. Tá joia? Então esse artigo está sobrando também. Vamos reler o texto e ver se vai ficar melhor. O temor manifesto de Saramago é o de que o uso da razão voltada contra si mesma implica uma arma destrutiva cujo risco acaba sendo irracional. Ficou até legal, né? Feitas essas correções gramaticais. Portanto, a letra C também está equivocada por questões de correção gramatical. Vamos à letra D. O autor do texto afirma não se deixar levar pela força da imaginação se esta representar um desvio do caminho ético a ser trilhado pela razão. É porque nos falta o texto de onde foi tirada essa questão. Mas a questão fala, na verdade, um texto sobre o Saramago, José Saramago, escritor português. Nesse texto ele faz uma comparação entre a força da imaginação e a força da razão. E ele diz que na vida em sociedade deve prevalecer a força da razão para fazer prevalecer também a questão ética, prevalecer a ética na sociedade. Então, vamos ver se há uma coerência e se há correção gramatical, bem como clareza. O autor do texto afirma não se deixar levar pela força da imaginação, se esta, quem é esta? É a imaginação, representar um desvio do caminho ético, a ser trilhada por quem? Pela razão. A letra D está perfeita. Vamos até deixar marcada a letra D. Está perfeita quanto à clareza, quanto à coerência e quanto à correção gramatical. Ok? Vamos confirmar, eliminando a letra E agora. Seja qual for, percebe o erro inicial? Seja qual for quem? A força da imaginação. Ora, a força da imaginação é o sujeito do verbo ser. Então, qual o erro aqui? Ele separou o sujeito com vírgula. Há um erro de pontuação ali. Seja qual for a força da imaginação, vírgula, ok? Porque é um tema antecipado. Não pode. Quem não pode? Suponho que seja ela, né? Vamos lá. Seja qual for a força da imaginação, ela, a imaginação, não pode preponderar em virtude da razão. Em virtude, eu penso que não é em virtude, né? Não é em virtude de. Eu diria que é preponderar a razão. Preponderar a razão. Ainda quando o comando ético é imprescindível ao precisar se impor. Esse final está um pouco incoerente também, meio sem sentido, não é verdade? Então, ficamos aí na questão 1, a resposta, a letra D de dado. Relembrando a questão aí, ó, questão da Sabesp de São Paulo, portanto, 3º grau em cargo advogado, letra D, questão 1. Vamos lá? Questão 2. Dando continuidade, meus amigos, temos aqui, meus amigos, minhas amigas, temos aqui agora a questão 2 para o cargo ainda advogado. Na verdade, a mesma prova, eu fiz a compilação da mesma prova, mais uma vez digo, só 2018, questões recentes da banca, Fundação Carlos Chagas, FCC. A construção na voz passiva e pleno atendimento às normas de concordância verbal. Eu até destaquei para você. Veja, a questão cobra voz passiva e concordância verbal, matérias que são pilares desta banca. Então você precisa lembrar comigo como é que se faz a voz passiva, como se faz a voz ativa. Vamos fazer uma breve teoria aqui no nosso quadro? Vamos lá. Então a teoria que vamos dar rapidamente aqui é a teoria da voz ativa e da voz passiva. Existem duas vozes passivas, como você deve estar lembrado. É a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. A questão trabalha com a voz passiva analítica. Portanto, vou deixar de lado, por enquanto, ok? A sintética. Eu vou trabalhar somente a analítica.
veja, se eu digo, o aluno comprou a gramática. O que nós temos aqui do ponto de vista sintático? Ao perguntarmos ao verbo comprar, quem comprou a gramática? A resposta é o aluno. Temos aí o sujeito. Sujeito esse que praticou a ação. Ele é um sujeito agente. Aliás, é isso que configura, amigos e amigas, é isso que configura a voz verbal ativa. Né? Aqui nós temos um sujeito agente, um sujeito praticante da ação. Tá? Ele pratica a ação, o sujeito agente. Se o aluno comprou, ele comprou alguma coisa. Ele comprou o quê? Ele comprou a gramática, que completará o verbo sendo objeto direto. Lembra aquele objeto direto? Objeto sem preposição. Por sua vez, esse objeto direto é aquele que sofreu a ação. Portanto, o objeto direto da voz ativa vai ser sempre paciente. Perfeito? Então, aí nós temos um modelo de voz ativa. Para fazer o que as bancas chamam de transposição, que é passar uma ativa para uma passiva, eu preciso fazer algumas modificações. Que modificações são essas? O objeto direto, a gramática, precisa virar na passiva o sujeito. Então eu terei a gramática passou a ser sujeito. Essa voz passiva analítica é chamada também, amigos, de voz passiva com verbo auxiliar. Que verbo auxiliar é esse? Geralmente é o verbo ser, podendo ficar também, ser também, o verbo ficar, o verbo estar também, mas principalmente o verbo ser. Veja, então eu coloco aqui, ó, mantendo o tempo verbal. A gramática foi. Aí eu pego o verbo comprar e uso a forma participial dele, uso o particípio dele. Então, a gramática foi comprada. E aquele sujeito lá em cima vai virar outra coisa. Vai virar isso aqui. Olha que mecânica interessante da nossa língua, pessoal. O objeto direto vai se transformar nessa outra frase em sujeito. Mas não é um sujeito agente, porque na voz passiva você vai ter um sujeito não agente, mas é um sujeito, isso mesmo, paciente. Então o objeto direto virou sujeito, mas ele que era paciente continuou paciente. E uma coisa que marca muito essa voz verbal é essa parada aqui, ó. Esse termo verbal foi comprado. Você lembra o nome disso? Exatamente, você que pensou aí, locução verbal, você acertou. Mas é uma locução verbal qualquer, professor? Não. É a locução verbal formada pelo verbo ser, sim, o dito cujo ali, ó, verbo ser, mais o particípio. Aí eu faço bonito uma voz passiva analítica. Repara que ao passar para a passiva, ao fazer o que você chama de transposição de vozes, você transpôs uma ativa numa passiva, repito o nome, transposição de vozes, o objeto direto vira sujeito, mas ele continua paciente. O termo, né? Eis que o sujeito lá em cima é agente, olha que interessante, ele continua agente. Mas ele não é mais o agente da ativa, ele vai ser o agente da passiva. Lembrou o nome? Ah, professor, nunca entendi por que o nome é esse. A agenda passiva eu só decorava. Amigo, amiga, não precisa decorar, tem que entender. O sujeito é o agente da ativa, é natural que quando ele venha para cá, não é sujeito mais, até porque o sujeito já existe. Ele vem para cá como agente de novo, porém agente da passiva. Chega a ser ridículo de fácil, é só se ligar. Então aqui ele continua agente. Olha que interessante. Quando eu faço uma transposição, ocorre uma
inversão sintática, correto? O objeto direto transforma-se em sujeito e o sujeito transforma-se na outra função agente da passiva. Ora, ocorre, confirmemos, alteração sintática, mas não ocorre alteração semântica, porque um continua agente, o outro continua paciente. Bela exposição, bela mecânica da nossa gramática portuguesa, não é verdade? Então isso é o que acontece quando você faz uma transposição. Queria voltar à questão para analisarmos lá as opções. Tudo bem? Precisamos defender-nos de toda e qualquer manifestação negativa do que nos rodeiam. Precisamos defender-nos, ou precisamos nos defender, não importa, de toda e qualquer manifestação negativa do que nos rodeiam. Do que nos rodeiam. Esse do que está estranho também, né? Toda e qualquer manifestação negativa, vamos ter o do que? Do que nos rodeia. Concordância, ó. Erro de concordância. Mas, para isso, faz-se necessário o emprego da razão. Faz-se necessário o emprego da razão. Aqui ele usou a voz passiva. Mas é outra voz passiva. Não é analítica, não. É a sintética com a partícula C. Tá? Faz necessário o quê? O emprego da razão. Está até correto, porém há um erro de concordância na letra A. Ok? Vamos ver a letra B de bola. Se a razão não nos protege das forças negativas que constituem uma ameaça, não poderiam haver quaisquer vantagens. Seguinte, o verbo haver aqui foi usado no sentido do verbo existir. Lembra? Então o verbo haver é um verbo impessoal. O que isso quer dizer, amigos? A oração é sem sujeito. E se não tem sujeito, o auxiliar dele nunca poderia ir para o plural. Então não é poderiam haver. Poderia haver quaisquer vantagens. Há um erro de concordância. O verbo poder não pode concordar com vantagem porque não é sujeito. Seria verdade se fosse existir. Poderiam existir quaisquer vantagens. Aí sim. Lembra? O haver no sentido de existir não tem sujeito. O existir tem sujeito. O haver, porém, não tem. Tá bom? Então, continuando. Se a razão não nos protege das forças negativas que constituem uma ameaça, aliás, das forças negativas que constituem, olha, comendo moço aqui, ó. Se a razão não nos protege das forças negativas que constituem as forças, constituem, outro erro de concordância, hein? Uma ameaça, não poderia haver quaisquer vantagens em sermos criaturas racionais. Veja, na letra B, nós temos problemas de concordância. A voz é ativa. Né? Me parece que ele quer na questão voz passiva também, não quer só concordância, né? Temos lá a opção. Letra C de casa. Ao ser dignificada pelo uso erro da razão. Olha lá, quem apareceu? Verbo ser mais particípio. Então já tenho aqui a voz passiva. E pelo uso erro da razão, já é o agente da passiva. Ao ser significado pelo uso erro da razão, a vida dos homens, que é o sujeito, quer dizer, a vida dos homens, ao ser significada pelo uso erro da razão, não é? Olha lá o sujeito. Alcança o patamar mais alto de caminhada empreendida em sua arriscada aventura. Quem alcança? Quem alcança? A vida dos homens. Então nós temos aí duas situações, voz passiva analítica e concordância verbal, ambas corretas. Resposta, letra C. Ok? Questão 2, letra C. Vamos ver as demais só para ratificar, confirmar a nossa resposta. Letra D. Não são dos hábitos dos bons escritores dispensar. Já começou mal. Não é não são, é não é. Não é dos hábitos dos bons escritores o quê? Dispensar por completo o concurso da razão. Isso tudo é um sujeito, mas é um sujeito oracional. Então o verbo não é são,
Não é dos hábitos dos bons escritores dispensar por completo o concurso da razão se começa um romance valendo-se da plena imaginação. Então, erro de concordância ali, né? E também não há ali voz passiva. É na inseparabilidade entre razão e ética que muitos autores confiam para que despontem em seus romances a exaltação dos valores que contam. É na inseparabilidade entre razão e ética que muitos autores confiam para que despontem em seus romances a exaltação. Quem desponta em seus romances? A exaltação dos valores que contam. Então, exaltação é o núcleo, então é o sujeito do verbo despontar. Há um problema aqui, é o plural do verbo despontar. Então, houve erro de concordância. Embora não haja problema de voz passiva, até porque ali não há voz passiva, é só voz ativa com erro de concordância. Perfeito? Então, questão 2 resolvida. A nossa resposta é a letra C de casa. Ok, galera?